Olá, queridas irmãs. Quero agradecer minha sogra, a líder das mulheres, né, que me convidou para trazer uma palavra para vocês. Eu pensei muito no que eu poderia falar, né? Tenho muito respeito por todas as mulheres aqui do grupo. Sempre aprendo muito com vocês, sempre aprendi toda a minha vida com vocês. Aí eu fiquei pensando o que eu posso falar para essas pessoas, né? E aí, depois de refletir muito, eu pensei em partir de algo que aconteceu comigo. Eu acredito que é um sentimento que tomou conta de muitas de nós, né? Durante esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Eu acredito que principalmente para nós mulheres, né, que além do trabalho, nós também geralmente somos as mais responsáveis pelas coisas, pelas tarefas do dia a dia, dos filhos, né, do lar e tudo mais. Então eu creio que nós ficamos mesmo assim sobrecarregadas, né? Então, aqui em casa mesmo, com 2 crianças e muita coisa para fazer, e eu com trabalho remoto e uma adaptação nova. E aí a gente começa a ficar ansioso, se sentindo sobrecarregado, né? Perdendo muitas vezes a paciência. E toda essa situação me fez refletir, né? Essa situação que eu não perdi ninguém da minha família, mas nós perdemos muitas pessoas queridas, né? Irmãos da igreja, conhecidos do trabalho, e tudo isso nos fez refletir, né? E eu li uma palavra em 1 Coríntios 16, 13, que fala o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E isso gravou muito para mim, porque em toda a Bíblia a gente sempre vê Jesus falando, né? Jesus, em vários outros capítulos a gente vê Deus falando, né, conosco para sermos fortes e corajosos, porque Ele sabia que nós como seres humanos teríamos nossas fraquezas, né? E durante esse processo agora de pandemia, eu realmente me questionei muitas coisas. Sabe, vontade às vezes de desistir de alguma coisa. Eu acredito que algumas de vocês também podem ter passado por esse processo. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu desisto disso e começo aquilo? E aí todas essas dúvidas me levaram, né, a questionar minha convicção, né? Eu senti assim que minha fé estava sendo testada, e a gente sabe que o inimigo é isso, o plano dele mesmo, né? É encher a gente de dúvidas, anseios e ansiedade, é querer fazer com que a gente pegue, né, o remo do barco sozinho e queira seguir. E sabemos que o objetivo dele é realmente fazer com que nós percamos a direção, né, da nossa vida. O foco dele não é que nós sejamos mulheres, né, focadas, determinadas e confiantes, né, e firmes. A gente sabe que Deus tem o melhor pra gente, né, nós cremos nisso. Mas e quando essa fase difícil, quando essa dificuldade chega, será que a gente está preparada? Então, quando eu li esse versículo, eu refleti muito nisso. Sejam fortes, firmes, tenham fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, estejam vigilantes. E para mim o que chamou mais atenção é vigilante. Por que vigilante? Vigilante é algo que você estar atento o tempo todo. Por que a gente tem que estar atento? A gente não sabe quando vai chegar, né, essa situação, esse momento difícil. Então, esse versículo falou muito comigo. A gente sabe que na vida a gente irá passar por muitas provações, né? Nós teremos que ultrapassar muitos obstáculos. Talvez o problema que você esteja enfrentando hoje seja alguma mágoa, alguma ansiedade, alguma necessidade, né? Preocupação.
Mas nós não devemos nunca esquecer que nós temos um Deus que é por nós, que nos ajudará e nos dará coragem para manter, né, o rumo da nossa vida e para completar essa prova. E lembrando que completar a prova não significa que o resultado, né, que a vitória, eu creio que sempre o final de uma prova com Jesus é uma vitória. Às vezes a vitória não é aquilo que estava planejado na nossa mente, né, ou no nosso coração. Às vezes a gente completa essa vitória um pouquinho cansada, um pouquinho sobrecarregada, né, mas com a graça de Deus, em nome de Jesus, a gente deve escolher permanecer em Deus, porque Ele nos encoraja a ser capaz de permanecer nele em qualquer situação. Permanecer fiel, confiando de que Deus está conosco e Ele é por mim, é por você em todos os momentos. Essa palavra, para mim, permanecer, ela tem um significado muito importante. Eu fui até olhar no dicionário para passar melhor para vocês e lá está escrito assim, que permanecer é resistir, perseverar, estar inabalado o tempo todo. Então, quando a gente escolhe permanecer em Deus, independente das circunstâncias, o nosso coração começa a ter paz, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A gente, como ser humano, tem mania, né? E a gente, mulher, eu acho que nós somos multitarefas, né? Queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E chega uma hora que a gente não dá conta mesmo, né? Mas quando a gente escolhe permanecer em Deus, Ele nos capacita, né? Talvez permanecer no seu casamento, que estão, né, passando por um período difícil, e você escolhe permanecer, né, em oração, diante de uma dificuldade que você está tendo com o seu filho, porque a gente sabe que tem situações que é só a intervenção de Deus mesmo. Então, mas a gente deve permanecer com essa fé. A gente escolhe permanecer e crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável o tempo todo, né? Nós precisamos permanecer no nosso caminho, apesar das circunstâncias, né? Às vezes o meu problema não é o que você tem, né? O que você tem não é o que eu tenho. Terão circunstâncias na minha vida que serão diferentes da de vocês, mas permanecer em fé, em firmes na promessa do nosso Deus, nos dará certeza da vitória no nome de Jesus, de que Ele tem o melhor para nós. Uma pergunta que eu tenho para fazer também para vocês hoje, que é a pergunta que eu me fiz. Eu estou no lugar que Deus me colocou? O que eu estou vivendo hoje é o que Deus sonha para minha vida? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus para estar no propósito que Ele tem para mim? Será que eu permanecerei firme, independente do que aconteça, independente de que meus planos não deem certo, independente de que que a minha vontade seja feita, né? Independente de que minha oração não seja atendida? Aqui na nossa igreja a gente já passou por algumas situações em que nós pedimos, né? Deus nos ouviu, tenho certeza, Ele respondeu de acordo com a vontade dEle, né? E assim, é difícil, mas quando a gente tá firme, com fé, quando a gente escolhe permanecer com fé, a gente crê, né, que Deus sempre faz aquilo que é melhor. E também quando esses momentos difíceis chegam, na Bíblia mesmo fala, né, da casa que é construída na rocha e da casa que é construída na areia. Onde que a gente está construindo a nossa casa? Será que quando esses momentos difíceis chegar, a gente vai estar com a nossa casa na rocha? E foi o que aconteceu comigo. Quando chegou essa pandemia, eu comecei a ficar muito ansiosa, muito estressada, muito preocupada, muito nervosa, né? E aí eu comecei a pensar, minha casa não está preparada, né, para esse momento. E quem constrói a nossa casa, quem constrói o nosso relacionamento com Deus, somos nós mesmos. E por coincidência, nessa mesma época, eu vi uma reportagem contando de um local lá nos Estados Unidos, que um tempo já era uma reportagem antiga, que havia ocorrido um furacão. E lá naquela localização, caíram todas as casas e ficou somente uma casa em pé. E aí o repórter foi perguntar
por que vocês acham que só a casa de vocês ficou em pé? O que vocês fizeram de diferente? E aí os moradores da casa falaram, não, a gente se preocupou muito com a fundação da nossa casa. A gente pensou, se vier um furacão, o que minha casa tem que ter para ficar em pé? Então, eles se prepararam. Na nossa vida cristã, é o mesmo procedimento. A gente tem que se preparar antes do dia mal acontecer. E eu não estava preparada nesse momento, né? E por isso eu deixei essas sensações tomarem conta de mim. Nós somos seres humanos, a gente sabe que são sentimentos normais. O que não pode acontecer é a gente deixar isso tomar conta da nossa vida, tirar a nossa paz, né? E quando a gente escolhe permanecer em Deus, mesmo nesses momentos, Ele vai nos dar a paz, né? Para confiar e para seguir em frente. Então, eu acredito que como esses moradores lá dessa casa dos Estados Unidos pensaram, né, pensaram em cada detalhe para a casa deles ser forte, resistir a um furacão e deu certo, na nossa vida espiritual nós temos também que construir dia a dia esse relacionamento com Deus e estar vigilante, como diz o versículo que eu li para vocês. Porque a gente não sabe quando esse dia chegar. E quando esse dia chegar, a nossa casa tem que estar na rocha, né? Porque independente do que vier, a gente vai saber que foi a vontade de Deus e nós teremos paz no nosso coração. 1 Coríntios 15, 58. Fala assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, às vezes a gente perde tanto tempo, né, planejando tantas coisas, querendo que tudo saia perfeito. Por que a gente não pode planejar o nosso relacionamento com Deus e fazer com que esse relacionamento seja perfeito, né? Que essa construção da nossa casa seja de uma base sólida e forte, para que quando esse furacão chegar, nós possamos ser resistentes e saber que, né, pode um pedacinho do telhado, pode quebrar a maçaneta da porta, né, pode sair uma farpa, mas que a nossa fundação vai ficar lá, na rocha que é Jesus. Na Bíblia, a gente, como eu já falei para vocês no começo, né, a gente sempre encontra esses versículos falando pra gente ser corajoso, permanecer firme, né? Não é à toa, a Bíblia ela foi escrita há muitos anos, mas ela é sempre muito atual. E nesse momento da minha vida, eu li, eu falava, meu Deus, é pra mim. Parece que, né? Parece não, Deus já sabia que tanto eu quanto vocês íamos precisar desse encorajamento, né? Dessa lembrança de que Deus está conosco o tempo todo, de que Deus tem o que é melhor para nós, que nós precisamos ser fortes e corajosos, que nós precisamos confiar em Deus, né? E outro plano de Deus que eu acredito que Ele tem para nós como mulheres cristãs é que nós precisamos avançar na nossa vida cristã e sempre estar firmada em nome de Jesus. Temos que permanecer em Deus, em primeiro lugar, que é isso que está mostrando pra gente na Bíblia. Em Mateus 22, 37, ele fala sobre isso. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Eu creio que amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração é você se permanecer em Deus, em primeiro lugar, estar comprometido com Ele, com a sua palavra e com a oração. A palavra de Deus e a oração vai ser os materiais mais resistentes que a gente pode colocar na fundação da nossa casa. E durante esse processo que eu passei durante agora a pandemia, eu percebi que eu não estava usando esses materiais de qualidade na construção da minha casa, né? O dia a dia, às vezes a rotina do dia a dia faz a gente ir priorizando coisas. E isso deve também servir para a gente refletir o que eu estou priorizando na minha vida, né? Será que eu estou priorizando Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Será que eu só oro quando eu preciso? Será que eu só me aproximo de Deus quando é conveniente para mim?
Nesse momento que eu passei na minha vida, eu pensei, nossa, eu tô aqui orando só porque eu não tô conseguindo dormir, só porque eu tô ansiosa, porque eu acho que eu tô ficando doida. Eu não sei se vocês passaram por isso, né? Durante a pandemia ou alguma fase da vida de vocês. Mas eu falei, que horror. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria estreitado esse relacionamento com Deus, eu não teria me aproximado, eu não teria gerado essa intimidade maior com Deus. Outra coisa, nós também temos que sempre louvar a Deus, ser gratos. Nós fomos criados para isso. E ser grato e louvar a Deus não significa somente quando tudo vai bem ou quando tudo sai de acordo com a minha vontade, né? Louvar a Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos conhece, porque Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele perdoa os nossos pecados, né? Porque tudo que Ele faz de bom, a gratidão é um sentimento muito importante. Eu acho que ele é, assim, ideal no relacionamento com Deus. Porque um coração grato, ele consegue enxergar o que é bom nos mínimos detalhes, né? Então, a gente tá tão acostumado, tão familiarizado com esse poder de Deus, né? Eu nasci praticamente na igreja, então, a gente sempre pensa, né? Ai, Deus criou tudo que existe, mas tudo que existe está todo dia ao nosso redor. Nós estamos sendo gratos por todas essas maravilhas. Eu creio que a vontade de Deus é que nós possamos olhar, né? Ter esse olhar especial para tudo que Ele criou, todo dia lembrar que maravilhoso que é a vida, que maravilhoso que Deus fez por mim, né? Que eu estou com saúde, que eu tenho a minha casa, que eu tenho meus filhos, né? Que eu consegui, que eu estudo, que eu tenho esse trabalho, que eu tenho meus pais, que eu tenho, né? Todo mundo tem algo para agradecer. E às vezes essas pequenas coisas do nosso dia a dia se torna tão comum que a gente esquece, né? De agradecer a Deus, de reconhecer a maravilha, as maravilhas de Deus nessas coisas, né? E nesse meu momento de angústia, eu pensei mesmo, o que eu posso fazer? E aí eu me apeguei muito à oração e lembrava que Jesus falou, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que é em João 14, versículo 13. E isso, assim, é muito poderoso, né? A gente tá tão acostumado a orar e falar em nome de Jesus que parece que o em nome de Jesus é uma palavrinha mágica. Pronto, falei, aconteceu, em nome de Jesus. E a gente acaba esquecendo do poder que esse nome tem, né? E esse poder esse nome, ele tem poder para fazer tudo aquilo que a gente não pode fazer. Eu tinha tentado de tudo para sair daquela sentimento de ansiedade e eu vi que não dependia de mim. Então eu pedi em nome de Jesus mesmo para que Ele me curasse, para que Ele mudasse minha vida, para que eu pudesse confiar nele. E é exatamente isso que Ele tem feito, né, na minha vida. Cada dia eu tô, né, um dia de cada vez, assim. Eu sou grata por isso, porque nós podemos confiar em Deus, nós podemos pedir tudo aquilo que a gente precisa em nome de Jesus, com a certeza de que Ele irá responder. Se a gente pedir e o desejo do nosso coração estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele assim o fará. E eu creio nisso. Tudo que a gente pedir, Ele realiza de acordo com a vontade dEle. E a gente também tem que estar atentas a ouvir a palavra, a ouvir a voz de Deus, né? E a reconhecer o que é minha vontade, o que é a vontade de Deus. Nós podemos pedir cura, restauração, consolo, livramento, uma casa, uma viagem. Eu não sei qual o desejo do seu coração, mas Deus conhece e Ele nos ouvirá. Ele nos ouve e nos atende de acordo com a nossa necessidade e aquilo que Ele tem sonhado para nós, que é muito maior do que tudo aquilo que a gente imagina. E sempre com o coração grato pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda fará, em nome de Jesus. Então, a minha oração por mim e por todas vocês é que Deus nos ouça, que nós possamos deixar a nossa casa forte, para que na hora que essas situações chegam, nós estejamos vigilantes e atentas, para quando chegar o dia mau, a gente sair vitoriosa em nome de Jesus, com a consciência de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço muito por esse convite. Eu espero que
Deus tenha falado com vocês, assim como falou comigo quando eu li, né, esses versículos, que nós venhamos confiar nele em primeiro lugar, tá bom? E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Um beijo para vocês e vocês são muito especiais para mim.